boa tarde. Hoje nós iremos falar, na nossa aula, sobre os fatos extraordinários da vida de Jesus. Que tema maravilhoso, né? Quão gratificante esse tema. Mas, primeiramente, vamos à nossa prece, pedindo iluminação ao Mestre Jesus, para que nós tenhamos paz, amor e possamos compreender o que vamos relatar nesse momento, assimilando todos os seus ensinamentos para que sejamos pessoas de bem. Se conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Então, nesse momento, nós vamos estudar o que diz o livro A Gênese, o quinto livro, da codificação kardeciana, sobre os milagres no Evangelho, mas principalmente os fatos extraordinários da vida de Jesus. Que fatos extraordinários são esses? É o que popularmente é chamado de milagres. Mas nós sabemos, que milagres é tido assim para muitos como algo sobrenatural, mas que na verdade essa questão do algo sobrenatural não existe. Então o que nós chamamos popularmente de milagre nada mais é do que um fenômeno natural, cuja lei nós ignoramos, E aí a gente termina repetindo o que é dito por muitos sem ter um conhecimento. Mas nós, crianças da evangelização espírita, nós somos curiosos, não é isso? Nós perguntamos ao papai, à mamãe, ao vovô, à titia, nossos parentes. E é exatamente essa curiosidade que faz com que a gente aprenda. Porque o aprendizado se dá a partir da curiosidade. E é exatamente isso. Então, vamos para a Gênese. No livro A Gênese, no capítulo 15, os milagres do Evangelho, vai dizer que Jesus, nosso irmão maior, nosso amigo incondicional de todas as horas, nosso mestre, o Filho de Deus, ele fez, no seu curto espaço de tempo aqui na Terra, vários, digamos assim, vários acontecimentos que viraram fatos extraordinários e que popularmente é chamado de milagre. O primeiro milagre, é dito na Bíblia que foi exatamente na boda de Canaã, no almoço de noivado, Então Jesus, ele estava com sua mãe Maria e percebeu que havia um pequeno problema e eles estavam sem entender nada. Mas aí Maria percebeu a aflição que aquele casal, aquele noivo iria passar. Então chegou até o seu filho e pediu para que ele o ajudasse. Está narrado no Evangelho de João. E aí ele diz: mulher, ainda não chegou a minha vez. Por que ele diz essa frase, mulher, ainda não chegou a minha vez? É porque ele não entendia a mãe dele? Não. É porque era uma expressão muito comum, naquela época. Infelizmente, as mulheres não eram bem vistas, não tinha esse direito de mandar falar. Só quem mais tinha esse direito na fala eram os homens, Então, narra o livro sagrado, a Bíblia, que o primeiro milagre, ou o primeiro fato extraordinário de Jesus, tenha sido esse da boda de Caná, lá nesse casamento, onde foi transformado a água em vinho. Veja só, nas festas era muito comum naquela época servir o vinho, não porque eles gostavam de beber,
Tudo bem que eles se embriagavam, mas é porque era um período, é como se fosse o suco, não tinha uma outra coisa. Era comido pão, frutas, as coisas, e o vinho, para alegrar o povo, né? Mas aí o que acontece? Acabou. Que vergonha esse noivo não ia passar, né? Então Jesus, ele transformou a água em vinho. E aí se tornou o vinho mais gostoso que todos puderam provar. E aí, com isso, o noivo foi elogiado, né? Foi dito que sempre se serve o melhor vinho para começar e no final se serve o pior. E lá na festa começou com bom vinho e no meio da festa o vinho estava melhor. Mas por quê? Porque esse vinho não era um vinho de bebedeira, era um vinho de paz, de amor. Era o primeiro momento, digamos assim, de chamar a consciência para o verdadeiro amor, que, lógico, é um dos fatos super extraordinários da vida de Jesus, o ensinamento do amor. E aí nós temos aqui a pesca miraculosa, né? Essa pesca de milagres. Por que que é dito essa pesca miraculosa? Porque um dia Jesus estava às margens do rio Genezaré e achava-se cercado pela multidão do povo. E aí, como tinha muita gente e todos queriam escutar Jesus, então o que que ele fez? Não tinha microfone naquela época, não tinha caixa amplificada como a gente tem hoje para ouvir à distância, no auditório. Então o que que Jesus fez? Ele subia nos barcos, né, dos pescadores e, né, nos seus barcos ficava alto, dava para ele falar e todo mundo escutava. Então, um dia Jesus estava às margens do lago do rio Genezaré e achava-se cercado pela multidão do povo, que se comprimia para ouvir a palavra de Deus. Para você ver, era muita gente, então ficava todo mundo muito apertadinho para ouvir Jesus. Então, quando ele subia nos barcos, começava a falar, o povo todo, ó, silenciava para ouvir. Não era todo mundo, não. Eram poucas pessoas e foram juntando poucos, mas poucos se tornaram muitos. Pessoas que não eram bem vistas na sociedade. Que sociedade? Uma sociedade que não acreditava em Jesus, porque ele era uma pessoa simples. Eles esperavam que Jesus fosse um rei cheio de riqueza, como eles viviam lá, né? Então, assim que acabou de falar, ele disse para um dos pescadores, para o seu primeiro discípulo, né? Simão, avançai ao lago das águas e lançai vossa rede de pescar. E Simão Pedro, né? Disse, mestre, trabalhamos a noite inteira e nada para pegar nenhum peixe. Entretanto, sobre vossa palavra eu lançarei a rede. Veja só, Pedro, convivendo com Jesus, conhecendo Jesus, mesmo assim não acreditou. E assim muitas vezes nós mesmos, né? Papai e mamãe falam com a gente e a gente termina não acreditando. Papai e mamãe estão falando para a gente, né? Pois foi assim. Pedro, o primeiro discípulo de Jesus, na hora que ele pediu para lançar a rede, ele ficou assim, será que eu devo fazer isso? Mas confiou. Nesse momento ele lembrou, confiou da palavra de Jesus e lançou as redes, né? E o que que acontece? Quando ele lançou as redes no lado do mar, que eles já tinham lançado a noite toda e não tinham conseguido, eis o que que acontece? Um monte de peixe. E começa a puxar, pediu ajuda. E esses peixes foram bem-vindos para alimentar aquela multidão de gente que estavam lá a ouvir Jesus. Eles não tinham o que comer, não tinham mais onde morar, foram perseguidos. E aí eles tinham que se alimentar também, mesmo se alimentando da palavra de Jesus, que alimentavam a mente, o coração, mas eles precisavam se alimentar o corpo, né? O corpo ainda precisa, nós ainda precisamos alimentar com a comida
nós chamamos comida material, porque as palavras de Jesus é a nossa comida, é o nosso alimento moral, espiritual. Depois também tem essa vocação de Pedro, André, Tiago, Jacó, João, Mateus, foram os outros apóstolos que Jesus foi chamando. Ele foi trazendo para o seu discipulado, não é isso? Para o seu conhecimento. Ele foi fazendo dessas pessoas rudes, grosseiras, ignorantes de conhecimento, porque naquele tempo nem todo mundo podia ler os livros, as escrituras, eram só os doutores ou as pessoas que tinham condição, né? E aí Jesus veio exatamente por isso, pegar as pessoas mais simples para o seu discipulado, para levar o amor entre as pessoas. Então, esses fatos não tinha nada assim de surpreendente, né? Quando se conhece o poder de Jesus. Né? E aí, depois dessa pesca qualificada como miraculosa, também ela é explicada pela dupla vista de Jesus. Exatamente. Jesus, ele sabia tudo. Ele sabia tudo, tudo, tudo. Então, ele estava aqui no momento e aquilo que ele ia falar é porque ele já sabia o que tinha que falar, o que tinha que dizer para chamar a atenção do outro, despertar o seu amor, despertar o amor divino. Então, nós vamos ter também as curas, muitas curas. Os evangelhos, né, nos relatam várias curas. Uma das curas que mais chamou a atenção foi o caso da mulher que tinha hemorragia há 12 anos. Ela sofria. Naquele tempo, a mulher, ela era tida muitas vezes como ser impuro. Então, essa mulher passou 12 anos sofrendo e não tinha nenhum médico que desse resultado no seu problema. Mas aí ela confiou que se ela tocasse, pelo menos digamos assim, na pontinha da roupa de Jesus, ela ficava curada. Isso ela confiou tanto que aconteceu. Então, veja só, ela no momento que Jesus passou, ela se abaixou entre todo mundo e tocou na pontinha da roupa dele. E ele perguntou, quem me tocou? Aí Pedro falou, Senhor, muita gente que te tocou pegou isso. Não, alguém me tocou com muita fé, porque eu senti que saía de mim uma energia pura, boa. E essa pessoa foi curada. Exatamente. Essa mulher, ela foi curada. Então, é narrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo 25 a 34. Outro fato extraordinário foi o cego de Betsaida. O cego de Betsaida era porque quando Jesus chegou lá na cidade de Betsaida, trouxeram para ele um cego, né? Que, digamos assim, o cego ele teve tanta fé também que só em pegar na mão de Jesus, ele disse, se Jesus quisesse, ele enxergaria. E Jesus disse para ele, eu quero, vai enxerga. Então, o que ele fez? Nesse momento, houve essa cura, ele enxergou. Mas é porque a pessoa queria, a pessoa tinha dignidade e acreditou, teve fé. Ela não queria só enxergar por enxergar, ela tinha fé, sabia que Jesus iria fazer ela enxergar novamente, não só para ver as coisas do mundo, mas para começar a ver as coisas, as palavras de Deus e daí repassar. O paralítico, quem era o paralítico? Era uma pessoa que ele não caminhava de jeito nenhum, não se mexia, vivia deitado numa cama, direto, né? E aí Jesus
Vendo que essa pessoa tinha muita fé, e ele disse: te levanta e anda. E assim a pessoa fez. Mas é porque a pessoa teve muita fé. Outro fato narrante, interessante, narrado pelos evangelhos, é os leprosos, os 10 leprosos. 10 leprosos. E assim Jesus passou em Jerusalém, né, indo de Jerusalém para Samaria, né, ele ia, e aí passou, e esses leprosos, né, eram pessoas que viviam na margem da sociedade, não podiam andar no meio da rua, não. Andavam às escondidas, porque era uma doença muito séria, eram feridas, ficavam sem orelhas, sem mãos, sem isso. Então aquelas pessoas eram expulsas dos lugares. E assim Jesus o curou. À medida que eles iam caminhando, Jesus curou. Mas o interessante é que só um voltou para agradecer. E os outros 9, por que não agradeceram? Porque ficaram livres e acharam que estavam curados para sempre. Começaram a aprontar 1001 coisas. Depois adoeceram. Né? Mas, já Deus castigou? Não, Deus não castiga ninguém. Jesus curou e mostrou-lhe o amor. Não é isso? Mas aí só um reconheceu. Mas ele voltou e agradeceu. Então, por causa de um, os outros 9 não sofreram tanto. E isso nós vamos encontrar em Lucas, né, no capítulo 17, versículo 11 a 19. Teve também o caso de uma pessoa, né, que tinha a mão seca. Né, e esse homem, ele é seca porque não tinha movimento. Né, e aí Jesus pegou na mão desse homem, mesmo sendo um sábado. Naquela época, não podia fazer nada aos sábados. Era de acordo com a lei o qual eles viviam, né? Então, eles acreditavam, tinha que viver essa lei. Tem também da mulher curvada, outro fato extraordinário, né? O fato da mulher que vivia curvada com tanta dor. Mas Jesus também fez o quê? Tocou-la e ela voltou a ficar ereta e com saúde. A gente vai encontrar também em Lucas, capítulo 13, versículo 10 a 17. E é um fato que prova que naquela época a maior parte das doenças eram atribuídas a demônio. Mas Jesus viu que tinha realmente um espírito que queria maltratá-la. Mas graças a Deus, ao poder do amor que ele tinha, acreditar em Deus, a mulher foi curada e o demônio, né, o espírito que estava, digamos assim, atormentando a mulher, também foi liberto através do perdão. Então teve o paralítico da piscina, né, era uma pessoa que também, o que era essa piscina? Era um local onde as pessoas pobres se banhavam ali, porque eles acreditavam que aquela piscina eles poderiam ficar curados, né? E Jesus também o curou. Tudo isso nessa região foi um pouco tempo antes da morte de Jesus. Então, essa piscina tipo assim, uma cisterna, né? Tipo, é piscina mesmo, onde as pessoas, digamos assim, se banhavam lá, até porque eles se banhavam todos os dias, porque a água era difícil, né? E, de certo modo, na crença comum do povo, lá eles encontravam um milagre. E essa pessoa foi agraciada porque acreditava. Teve também o cego de nascença, né? Ele nasceu cego. E aí eles achavam que era culpa dos pais, porque, de certo modo, naquele tempo, as pessoas acreditavam na vida após a morte. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham medo de acreditar fielmente no amor, no perdão. Acreditavam do jeito deles, né? Porque eles não tinham um ensinamento. Então, assim, numerosas foram as curas de Jesus. Então, Jesus ia por toda a Galileia ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho no reino de Deus, né? Sobre o seu reino. Não esse reino de poder, de briga, não. Poder de paz e de amor. Então, ele curava as pessoas, ele curava as doenças físicas, mas ele também curava as doenças da alma, do coração.
aquelas dores mais profundas que muitas vezes nós não temos coragem de dizer para os outros. Então, foi todos esses fatos extraordinários que levaram, digamos assim, a mexer com o poder político da época. Tinha os processos, né? O caso das pessoas que tinham epilepsia e eram tidos como doenças, como coisas demoníacas. Na verdade, eram só uma questão de ter um conhecimento médico, né? Então, isso também fez com que as pessoas se aborrecessem. Então, a Bíblia, ela vai nos diz todos esses fatos, né? Extraordinários, que eles vão chamar de milagre. Teve caso de ressurreição, a filha de Jairo, né? Que era uma pessoa também que a filha tinha morrido, mas ele chegou e disse para ela, via as pessoas chorando ali porque a menina tinha morrido, aquela coisa tudo. Cristo chegou para ela e disse o quê? Talita cum, menina, levanta. E assim a menina fez, levantou. Todo mundo se admirou, né? Porque tinha coisa, algo sobrenatural. Eles não acreditavam no amor de verdade. Então, ele pediu que alimentasse a menina, que ela estava com fome, porque estava muito tempo sem comer, sem beber, né? Então, teve também o filho da viúva de Naim. Essa senhora era uma viúva. Naquela época, as viúvas não tinham também direito a nada. E, além de tudo, ficar sem um único filho, aí, coitada, ela estava jogada à margem mesmo. Jesus também o curou. Por quê? Porque ele tinha esse poder do amor, né? E teve também outro fato extraordinário, é a questão que Jesus caminhava sobre as águas. Mas é assim, ele caminhava sobre as águas, ele caminhava sobre tudo que ele quisesse, mas as pessoas começaram a ver, é porque também naquela época, ele queria não mostrar que ele sabia tudo, não. Era para mostrar a questão do poder da fé, o acreditar. E aí, um dos seus discípulos, Pedro, quis ir até ele, quase se afunda, porque nesse momento ele fraquejou, ele não confiou de verdade. Por mais que ele conhecesse Jesus, ele não confiou de verdade. Teve também outros fatos extraordinários, que foi a transfiguração, tempestade animada, aquela tempestade terrível e tudo. E Jesus dormindo quietinho, e os discípulos aperreados, os pescadores, aquela coisa. Jesus levantou e disse para ele se acalmar, que a tempestade ia passar. Então, está narrado em Lucas. E é exatamente isso, crianças. Nós não podemos nos adiantar demais, nos aperrear demais. Sabe por quê? Porque todas as tempestades vai passar. Todos os sufocos, todas as preocupações vai passar. Porque Jesus é o nosso mestre. Jesus é o nosso Senhor da nossa vida. É o nosso irmão. Sendo o irmão que ama todos, não maltrata ninguém, está socorrendo sempre. Mas nós precisamos também querer ser socorridos. Nós precisamos dizer para nós mesmos que nós queremos receber ser digno desses milagres, né? Ser digno de receber as alegrias de Jesus, obedecendo papai e mamãe, lendo, estudando, conhecendo e, mais do que isso, praticando o Evangelho, praticando o bem, a paz e o amor. Então, diante dessa história toda sobre os fatos extraordinários de Jesus, eu gostaria de pedir para vocês, que vocês, com o papai, com a mamãe, pedisse, né, para que fosse lido, digamos assim, uma parte do Evangelho. Vocês escolhem uma parte do Evangelho onde fala desses momentos da cura de Jesus e vocês interpretassem ao jeito de vocês e ver se está ligado com o que nós falamos aqui. E também
conhecer a Gênese, né? Nós irmos até o capítulo 15 da Gênese. E, nesse momento, conhecer todos os milagres de Jesus, o que nós chamamos de fatos extraordinários da vida de Jesus. Muito obrigada por essa oportunidade e que a paz do Mestre Jesus seja sempre com cada um de vocês. Que assim seja.